mesmo para refletir na palavra do nosso Deus. E para refletir na palavra de Deus, eu quero aproveitar a brincadeira do momento. Diz que é de algum lugar, mas não conhece ou não sabe determinada coisa. Tenho certeza que você já participou dessa brincadeira aí no Facebook. E eu poderia dizer para você, bem, diz que conhece as palavras de João, capítulo 3, versículo 16, mas não sabe para quem Jesus disse essas palavras. João, capítulo 3, versículo 16, o texto bíblico diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas até sabem esse texto de cor. Diz que sabe João 3,16, mas não sabe para quem Jesus disse essas palavras. Você sabe me dizer para quem Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? É um momento no texto bíblico em que Jesus chegou ao ponto decisivo. É um ponto decisivo na resposta que ele fez para a pergunta lançada por Nicodemos. Lá no capítulo 3, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Esta foi a pergunta de Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, como nascer de novo? E nesse diálogo com Nicodemos, Jesus ele fala sobre o nascer de novo. Ele fala sobre o ter nova vida. Esse é o nascer de novo, é ter nova vida. E se nós precisamos nascer de novo, é sinal de que em determinada situação nós estávamos mortos, ou talvez você esteja morto, e por isso é preciso nascer de novo. Até aqueles que já nasceram de novo, constantemente, precisa-se nascer de novo. Diz que conhece João 3,16, mas poucos sabem que essas palavras foram ditas para Nicodemos. E foram ditas para Nicodemos na expectativa de responder à pergunta: o que fazer para nascer de novo? E quando Jesus vai respondendo para Nicodemos sobre o nascer de novo, no versículo 14, Jesus diz para Nicodemos: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí ele segue: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiramente eu preciso retornar, dar uma pausa nesse texto bíblico e retornar ao texto citado por Jesus. E o texto citado por Jesus é o livro de Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9. E o texto, então, ele diz
as seguintes palavras. Números 21, 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio a palavra a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esse texto, esse episódio aqui, ele foi citado por Jesus. E é justamente quando nós olhamos para este texto, é que nós conseguimos também encontrar a resposta à pergunta de Nicodemos. O que fazer para nascer de novo? E daí nós conseguimos também compreender o porquê Jesus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiramente, diz o texto, Números 21. Então partiram do Monte Or. O povo de Deus foi libertado de uma escravidão que perdurou muitos e muitos anos. E após ter Deus libertado esse povo da escravidão dos egípcios, após 2 anos que esse povo já esteve acampado no Monte Sinai, onde havia recebido a lei de Deus, durante um bom tempo de caminhada, o povo de Deus chegou nessa região chamada como região do Negueb, uma região que ficava ao sul da Terra Prometida, e eles estão num lugar chamado Cades Barneia. E justamente neste lugar, aquele povo, o povo de Deus, assim como nós vemos ali em Números capítulo 20, esse povo teve algumas coisas pelas quais eles ficaram bastante conturbados. O povo perdeu 2 dos seus grandes líderes. Miriam morreu. Também morreu Arão. 3 grandes líderes: Moisés, Miriam e Arão. Agora 2 estavam mortos. E em meio a toda essa situação de perda, de desespero, o rei Arad, que habitava no Negueb, sabendo que Israel vinha por aquela região, estava por ali, pelejou contra Israel e acabou levando algumas pessoas cativas. Situação de morte, situação de guerra. O povo ficou transtornado. Mas esse povo então quis saber de Deus, se eles podiam atacar o rei Arad. E a resposta foi sim. Sim, podem atacar. Foi isso que Deus ordenou ao povo. O povo atacou, venceu.
E por um momento houve uma certa euforia entre o povo. Houve aquilo que nós podemos dizer, ou como se diz hoje, vitória. Olha, que vitória nós tivemos. E isso acabou empolgando o povo. E o povo então achou que poderia vencer agora os demais povos sozinhos e já poderiam rapidamente ir, porque estavam muito próximos, poderiam ir rapidamente até a terra prometida. Mas a questão é que Deus disse: não, a caminhada ainda precisa continuar. E justamente neste momento, então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Partiram do Monte Or. Um verbo que é muito usado no livro de Números é o verbo viajar, ou seja, levantar acampamento. Só que esse levantar acampamento, ele acontece justamente por orientação divina. O povo viaja, o povo caminha, porque Deus quer que assim seja. E essa viagem, nós vemos, ela acontece pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Esta é a viagem do povo. Eles atravessaram toda a região da Palestina e da Transjordânia, uma terra árida e difícil. Mas sabe, o povo tinha perdido 2 líderes, Miriam e Arão. O povo, depois de que o rei Arad, então, levou alguns do povo de Deus cativo, e o povo venceu uma batalha, esse povo teve um momento de vitória, glória. Mas aí, neste momento, Deus diz: é necessário continuar a caminhada. E o povo levanta acampamento, continua a sua caminhada. Mas, porém, no caminho, o povo se tornou impaciente. Neste caminhar, o povo se tornou impaciente. Quando se fala impaciente, quer dizer esse povo ficou irado contra Deus. Esse povo falou contra Deus. E o povo, é isso que diz o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aí o povo diz: por quê? Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Por quê? A expressão, conforme o hebraico, essa pergunta, por quê, ela visa a reação para quem você está perguntando. E o povo pergunta então, porque fala contra Deus e contra Moisés. Aí o povo diz: por quê? Quer dizer, tomem alguma atitude. É isso que o povo então quer que Deus faça. Você nos fez subir do Egito e nós estamos aqui, padecendo, morrendo, sem água, sem pão. O povo afirma: não existe pão. Mas é verdade. Se a gente for olhar pelo contexto, não é verdade. Deus mandava o maná, o povo tinha água, o povo tinha as codornas, os codornizes para comer. O povo tinha carne, pão, água. O povo tinha o necessário para viver, mesmo na sua caminhada no deserto. Mas esta pergunta, e principalmente a expressão fastio deste pão vil, o povo, na verdade, afrontou a Deus. Pão vil quer dizer uma planta amarga, uma planta que não é apetitosa, uma planta sem gosto, uma planta desprezível.
olhando para a palavra de Deus, esse é o ataque mais forte que o povo fez contra Deus. É um povo que está reclamando da providência divina. Desde o capítulo 17 do livro de Números, nós vemos que Deus ele sempre age e reage com palavras para com o seu povo. Mas justamente nesse episódio, Números capítulo 21, Deus ele reage com uma ação. E qual é a ação de Deus? Versículo 6. Então o Senhor mandou, o Senhor enviou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Essa foi a reação. Por que o povo não quis uma reação? Deus teve a reação. Mandou serpentes abrasadoras. E aqueles a quem as serpentes mordiam acabaram morrendo. Bem, diante desse episódio, diante dessa reação de Deus, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. O povo foi levado pela reação de Deus a reconhecer o seu pecado. E o povo confessou o seu pecado. E quando o povo confessou o seu pecado, Deus novamente teve uma reação. Teve outra reação. Tanto que Moisés, ao orar para Deus, disse o Senhor a Moisés: vamos lá, faça uma serpente. Aquela região era muito rica em cobre. Faça uma serpente então abrasadora, uma serpente de cobre, coloque numa haste que será como sinal, e todo aquele que olhar para ela no momento em que for picado, irá então sarar, irá ficar curado. Aí Moisés então fez esta serpente de bronze. Mas antes de seguir, nós precisamos olhar ali o termo que diz: e será que todo mordido que há mirar, que há olhar. Só que este olhar é uma expressão que significa não apenas olhar por olhar, mas é concentrar-se naquilo que está vendo, é focar toda a atenção, é não deixar com que nada desvie a atenção daquele lugar aonde você está olhando. E assim aconteceu, e muitos foram curados. Esse é o episódio que Jesus lembra. Nicodemos quer saber como nascer de novo. E Jesus, na sua resposta, diz: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Era um povo morto. Um povo que estava fadado a morrer. Porque as serpentes mordiam. Mas, assim como Moisés levantou a serpente no deserto e o povo focou a sua atenção nela, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Extraordinário. Jesus está dizendo: Nicodemos, nascer de novo é abandonar o estado de morte. Nascer de novo é focar a atenção tão somente naquele que foi pendurado, em Jesus. Eu sei, eu estou ocupando o seu precioso tempo, e justamente por ele ser precioso, é que eu quero que nós aproveitemos esse tempo da melhor maneira, estudando a palavra de Deus.
E eu quero te dizer que a igreja, de maneira geral, a igreja, ela corre um grande perigo. Sabe qual é o perigo da igreja? O perigo da igreja é deixar de focar a sua atenção em Jesus. Diz o versículo 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Em nossos dias continuam tendo muitas pessoas religiosas, mas são pessoas que estão apegadas tão somente à sua religiosidade. São pessoas que estão focadas, com a atenção voltada apenas para a sua religiosidade. E para essas pessoas Jesus está dizendo, é preciso nascer de novo. E nascer de novo é focar a atenção tão somente naquele que foi pendurado. Moisés fez uma serpente de bronze e o povo que olhava para ela, que focava a sua atenção, era curado quando por uma serpente abrasadora era mordido. Da mesma forma, Deus amou o mundo tanto que mandou o seu Filho para ser pendurado no alto do madeiro e nos convida a focar a nossa atenção nesse Jesus. Prestar atenção nesse Jesus. Nada pode tirar o nosso olhar da obra redentora de Cristo Jesus. Mas as pessoas continuam olhando tão somente para suas realizações religiosas, eclesiásticas. Mas isso não adianta. Tanto que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, escreveu as seguintes palavras: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Sim, nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas ao mesmo tempo, nós somos feitos novas pessoas, criados em Cristo para boas obras. O apóstolo Paulo diz, novas criaturas fazem coisas novas. Aquele que está focado em Jesus, ele sabe que está vivo. Ele sabe que não está morto, porque ele passou da morte para a vida, por estar focado, por estar em Jesus. E é justamente por estar em Jesus é que ele vive uma nova vida. Nascer de novo é olhar para Jesus. Nascer de novo é focar a atenção em Jesus. Enquanto que Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Jesus responde, olhe para aquele que foi pendurado no madeiro, porque aquele que foi pendurado no madeiro é a demonstração de que Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agarre-se a Cristo. Não fique agarrado nas suas realizações religiosas. Não fique agarrado nas tuas boas obras, porque as tuas boas obras, elas são justamente resultado deste olhar para Cristo.
Então não são elas que têm valor. O que tem valor é porque nós estamos focados em Cristo. Nós estamos olhando tão somente para Cristo. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Porque eu quero te lembrar mais uma vez, nós corremos perigo. Nós corremos o perigo de deixarmos de olhar para a cruz de Cristo. Foque a sua atenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Convido você para um momento de oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus que não nos repreende de acordo com os nossos pecados e maldades. Tu simplesmente nos ama. E a Tua palavra diz que a Tua misericórdia nos é nova toda manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, bondoso e amado Pai, por nos fazer nascer de novo. Nos mantenha vivos, permitindo que nós continuemos olhando tão somente para o Teu Filho, aquele que foi pendurado na cruz por e para nós. Em nome e por amor desse Cristo. Amém. Atenção. Agora você sabe. E você pode até pôr lá no Facebook agora. Bom, diz que sabe João 3,16, mas não sabe que ele disse isso para Nicodemos. Mas ao mesmo tempo, ele diz para mim. Porque